poucos hoje, né? Feriado eu não estou sabendo, não, né? Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Tudo bem com vocês? Descansaram bastante final de semana? Não, Humberto? Que bom, vamos retomar o nosso estudo. Já estamos no nosso último mês de aula. Daqui a pouco vamos entrar de férias, aí todo mundo vai poder descansar. Por enquanto não, né? Olha, quero mostrar aqui para vocês um slide. Conhecem esses gráficos aí? Tem visto esses gráficos ultimamente? Pois aí eu não coloquei, tirei ali o título do gráfico, mas é um gráfico muito usual que a gente tem visto. Trata-se de casos de Covid em alguma cidade brasileira no período de julho de 2020 a abril de 2021, tá? Então, se a gente observar aqui no eixo do X, então a gente tem intervalos, acho que é semanal, tá? E no eixo do Y, o número de casos de pessoas contaminadas. Tem aí um ponto que é o maior, um dia, um período em que ocorreu o maior número de casos, dá para a gente observar por esse gráfico? Sim, né? Olhando lá onde a gente tem assim, um pico, tá? No gráfico, que dá para ver que neste intervalo que foi observado, por exemplo, aqui a gente tem o maior número em todo o período que está sendo analisado, tá? O período em que ocorreu o maior número de casos, tá? Então a gente diz que em todo o valor, em todo o domínio aqui que está sendo analisado, aqui a gente tem um valor máximo dessa função, né? Que essa função está contabilizando o número de pessoas contaminadas, tá? Mas se a gente olha bem aqui também, né? A gente tem um pico, como a gente diz aí. Mas ele não é maior do que o anterior, né? Ele é menor. No entanto, se você considerar a vizinhança lá de tempo, naquele período, ali você teve o maior número de casos, certo? Ficou dúvida, Bernardo? Estou falando aqui, ó. Em todo o período que está sendo estudado, tá? O maior número de casos ocorreu aqui. Mas aqui, se você restringir aqui uma vizinhança, vamos supor, eu vou pegar aqui 2 semanas no entorno aqui, neste dia aqui ocorreu o maior número de casos, tá? Então, ele não é o máximo em todo o período estudado, mas numa vizinhança sim. Você teve um momento de pico bem aqui. E a mesma coisa acontece para os valores mais baixos. Eu acho que por aqui está a menor, tá? O menor número de casos em todo o período estudado, mas você tem um outro período aqui que ele não é menor do que o que está aqui, mas se você restringir numa vizinhança, ali também foi um período em que ocorreu o menor número de casos, tá? Então, é o que a gente chama os máximos absolutos e os mínimos e os relativos, né? O relativo não é em todo o período que a gente está estudando que ocorreu o máximo, mas se você restringir numa vizinhança, ali você tem um comportamento de máximo e de mínimo, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar os extremos de funções. Vamos ver aqui o slide, extremo de funções, que é estudo análogo ao que vocês fizeram em cálculo 1, tá? E é uma coisa extremamente útil, porque a maioria dos modelos matemáticos, o que os especialistas fazem? Eles observam, né? Pegam dados, por exemplo, tem um caso de pandemia, você vai analisando os dados, como é que está se comportando a partir de dados observáveis, você cria um modelo, e aí esse modelo serve para quê? Para você prever o que vai acontecer no futuro, né? Então, logo você quer saber, quando é que se continuar desse jeito, quando é que a gente vai atingir um máximo, né? Onde é que vai ter um pico, quando é que essa coisa vai começar a descer, começa a crescer, tá? Então, o cálculo é uma ferramenta útil para a gente analisar
uma função e saber onde é que ocorrem os máximos e os mínimos dessa função, onde a função está crescendo, onde a função está decrescendo, tá? Então, é um estudo análogo que vocês fizeram para o cálculo 1. Lembro disso, né, que vocês estudaram em cálculo 1? Só que a gente vai fazer para funções de duas variáveis, tá? Então, a gente vai considerar aqui que a gente vai estar trabalhando com uma função de duas variáveis reais. Portanto, é uma função que eu estou chamando de f. Ela está definida num conjunto que é um subconjunto do R2. Então, essa função vai pegar pares ordenados e vai levar no número real. Tá? Vamos sempre estar falando de funções de duas variáveis reais. E aí a gente define os que são os extremos absolutos de uma função. Então, eu tenho máximo absoluto e tenho mínimo absoluto. Tá? O que é o máximo absoluto? É um ponto, ele é um ponto de máximo absoluto, é um ponto que está no domínio dessa função e que quando você compara a imagem desse ponto pela função, essa imagem ela é maior ou no máximo igual a qualquer uma outra imagem que você está lá. Então, você tem o domínio da função, né? Calcula a imagem a imagem em todos os pontos do domínio, e quando você comparar, tem um valor ali que é o maior de todos. Tá? Então, esse ponto em que você obteve a maior imagem é chamado o ponto de máximo absoluto da função. Ninguém ali tem imagem maior do que ele. No máximo, tem um que vai ter imagem igual. Tá? Então, ele não pode não ser único. Né? E aí, só observar, olha, que o ponto do domínio no qual você encontra o maior valor, ele é chamado ponto de máximo. E o valor, a imagem desse ponto de máximo, é o valor máximo absoluto ou global da função. Tá? Então, olha só, tem que definir essa função aqui, a regra dela é f de x é 3 menos x quadrado menos y ao quadrado. Qual é o domínio dessa função aí? O R2, não tem nenhuma restrição, você pode calcular para qualquer ponto do R2. Essa função ela tem um máximo absoluto, um ponto de máximo absoluto. Está claro aí para todo mundo ver que ela tem um ponto de máximo absoluto. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dela. Aqui, ó, o gráfico da função. Você observa-se aqui no gráfico, vou colocar aqui que ela tem um ponto de máximo. Esse plano que eu coloquei é o plano z igual a 3. Tá? Observa que todo o gráfico está abaixo desse plano. Tá? Então, tem um ponto em que ela atinge o 3, que é a origem, quando a gente calcula f de 0, 0 dá 3. E para qualquer outro ponto do domínio, a imagem dá sempre menor do que 3. Tá? Então, ela tem um ponto de máximo. Mas e daí? Eu preciso olhar no gráfico da função para saber se ela tem um ponto de máximo absoluto, de mínimo absoluto? Não, né? Não, né? Porque nem sempre eu vou ter um software gráfico para fazer o gráfico da função. Eu posso, né, e nesse caso aí, que é uma regra bem simples, analisar isso aí algebricamente. Né? Você pode ver aqui, olha, a regra da função é esta. Então, se a gente calcular a imagem no 0, 0 dá 3. E o que a gente observa aqui essa regra? Que ela é 3 menos x quadrado menos y ao quadrado. E x quadrado e y ao quadrado são sempre valores maiores ou iguais que zero. Então, a gente pode escrever assim, olha. Para qualquer ponto que eu pegar no domínio, f de xy é 3 menos esse somatório aqui que está dentro do parêntese. Só que esse valor que está dentro do parêntese, ele é um valor sempre maior ou igual que zero, né? Ele nunca vai ser negativo. Então, o que está acontecendo para qualquer outro ponto? É 3 menos um valor não negativo. Portanto, um ponto genérico, a imagem dele é menor ou igual que 3, que é o ponto da origem. Tá? Então, a maior imagem, tá? De fato, é atingido na origem, porque qualquer outro ponto tem imagem menor ou igual. Portanto, 0, 0 é máximo global de f, tá? É ponto de máximo global, e o valor desse ponto, é o que é 3, é o valor máximo de f. Tá? É o
ponto de máximo e é o valor máximo de f. E, de maneira análoga, a gente define o mínimo absoluto da função. Tá? Então, um ponto no domínio, ele é ponto de mínimo absoluto ou global de uma função, se, dentre todos os pontos do domínio, ele é o que tem a menor imagem. Tá? Ou, no máximo, ele tem alguém que tem imagem igual a ele, mas nunca menor do que ele. Tá? E aí também, o ponto onde ocorre é o ponto de mínimo absoluto e o valor da função é o valor mínimo absoluto de f. Tá? Agora a gente vai inverter aqui o sinal. Olha, essa função ela é 3 mais x² mais y². Essa função ela tem máximo. Máximo absoluto. Parece que não, né? Ela está sempre ficando para cada x maior. Tem mínimo absoluto? Tem, né? A gente pode ver aqui. Vou ver aqui o gráfico da função. Tá, agora é o gráfico da função. Observa que todo ele está acima ou sobre o plano y igual a 3. Então, na origem, a imagem é 3. E para todos os outros pontos do domínio, a imagem é sempre maior. Está acima do plano z igual a 3. Portanto, tem um valor mínimo na origem e as imagens fora da origem são sempre maiores. Algebricamente, a gente também pode ver isso, porque se eu pegar um ponto xy no domínio dessa função, na origem é 0, na origem é 3. Tá? Para qualquer outro ponto que eu pegar aqui no domínio, olha, a regra ela é essa aqui, mas eu observo que ele é 3 somado com um valor que é sempre maior ou igual que 0. Tá? Então, essa regra aqui é sempre maior ou igual que 3. Portanto, a menor imagem é de fato atingido na origem. A origem, portanto, é um ponto de mínimo e o valor dessa imagem é o valor mínimo de f. Ok? Nenhuma novidade para vocês, né? Tá bonita, Camille, não se preocupe. Nenhuma novidade para vocês, né? Nesses conceitos. Muito bem. Toda função tem máximo, tem mínimo absoluto? Não, né? Ela não é obrigada a ter valor máximo e valor mínimo. Então, esse máximo e esse mínimo, eles nem sempre ocorrem. Olha aqui essa função, regra da função f de xy, 2x mais 3y. O que é o gráfico dessa função, gente? O que é o gráfico? O quê? E, gente, estamos no espaço, tá, gente? Estamos em R3. Não esqueçam. É um plano, né, gente? Olha só, o f de x é z. Z é igual a 3x mais 2y. É um plano, tá? Então, o gráfico, vamos dar uma olhada no gráfico dessa função, que dá para a gente ver mais claramente que ele não tem valor máximo, não tem valor mínimo. Tirar outro plano aqui, tá? Então, o gráfico dessa função é um plano, não é uma reta. E aí, olha, esse plano, ele se expande, né? Em todas as direções. Portanto, não tem nenhum ponto aqui que tenha valor máximo, nenhum que tenha valor mínimo. Como é que eu posso também mostrar isso algebricamente? Não só geometricamente. Como é que eu posso mostrar que essa função ela não tem valor máximo? O que é um ponto de máximo absoluto? É um ponto em que não tem nenhuma imagem no domínio que seja maior do que ele, certo? Então, se você
para contrariar isso, aí olha, essa função ela não tem ponto de máximo. Então, se você me der um ponto de máximo, eu tenho que provar que tem alguém que tem imagem maior do que ele. Portanto, ele não tem ponto de máximo, tá? Então, a gente pode fazer isso, olha, de forma genérica aqui. Eu vou pegar um ponto que está no domínio dessa função, que é todo R2. Vamos supor que ela tenha ponto de máximo. Então, está aqui, olha, esse aqui é o ponto de máximo. Como é que eu posso contrariar essa sua afirmação? Provando que tem alguém que está lá e que tem imagem maior do que ele, tá? E você pode encontrar diversos alguéns aqui. Por exemplo, a gente pode pegar o f de a mais 1b. É um ponto que também está no domínio da função. Quando a gente calcular a imagem desse ponto aqui, vai ficar 2a mais 2, né, pela regra, mais 3b. Vai ficar isso aqui. 2a mais 3b mais 2. Mas o 2a mais 3b é o f de a mais b. Tá? Então, a imagem desse ponto ela fica sendo a imagem do ponto AB somado com 2. Portanto, ela é maior do que a imagem de AB. Tá? Então, esse ponto AB não pode ser um ponto de máximo, porque eu acabei de encontrar alguém que tem imagem maior do que ele. Tá? E a mesma coisa, para eu derrubar a afirmação de que ele é um ponto de mínimo, basta eu encontrar alguém no domínio que tenha imagem menor do que ele. E a gente pode pegar, por exemplo, o A menos 1 e B, o par ordenado. Ao calcular a imagem desse par ordenado, tá? Ela fica isso aqui. Esse 2A mais 3B é a imagem do AB. Aí fica sendo, olha, a imagem do AB subtraída, tá? Por 2, portanto, é menor do que AB. Tá? Então, não tem ponto, também não pode ser ponto de mínimo. Tá? Então, qualquer ponto que você me der, eu encontro alguém que tem imagem maior, eu encontro alguém que tem imagem menor. Portanto, ela não tem nem máximo nem mínimo. Tá? E esses são os absolutos, né, em todo o domínio da função. E existem os casos em que não é absoluto, mas tem uma vizinhança em que lá ele se comporta como máximo absoluto e como mínimo absoluto, tá? Antes, só vamos recordar, acho que a gente já falou isso, o que é um ponto interior? Ponto interior de um conjunto, eu tenho um conjunto A, eu digo que P é um ponto interior desse conjunto A. Se existir uma bola aberta, com centro no P, que tem um raio R qualquer, e que essa bola está dentro do conjunto A. Entenderam a definição de ponto interior? Tá? Ficou claro a definição de ponto interior? Tá? Ele é ponto interior do conjunto, tem um conjunto aqui. E um ponto vai ser ponto interior desse conjunto. Então, aqui o conjunto A. Vou colocar um ponto P aqui. Pergunto para vocês, posso dizer que esse ponto P é ponto interior deste conjunto? Eu estou perguntando. Ele é ponto interior. O que diz a definição? Existe uma bola aberta com centro que está inteiramente contida no conjunto. Você consegue aqui uma vizinhança que está contida aqui. Lembra que a bola aberta, no caso, nós estamos no plano, vai ser um círculo, né? Tá? Que esteja inteiramente contida no conjunto A? Não, né? Não é ponto interior. Agora eu coloco aqui, é ponto interior? Sim, você consegue uma vizinhança, bola aberta, vizinhança, mesmo com uma vizinhança do ponto, tá? Que essa vizinhança está inteiramente contida aqui. Pega um raio aqui, e aí essa bola está dentro do conjunto A, tá? Portanto, é ponto interior. Coloco bem aqui. Na fronteira do conjunto é ponto interior. Você consegue uma bola aberta com centro em P que esteja inteiramente contida no conjunto? Não, né? Aí não é ponto interior, tá? Essa ideia, porque a gente vai falar de extremo relativo, a gente vai estar falando de ponto interior. Um ponto vai ser ponto, um máximo ou mínimo relativo, ele tem que ser ponto interior, porque a gente vai pegar uma vizinhança que está inteiramente dentro do conjunto, tá? E a gente diz que um conjunto, voltando aqui no slide, um conjunto ele é aberto se todos os seus pontos são pontos interiores, tá?
Então, aí a gente define agora os extremos relativos ao locais, tá, gente? Aqui está errado, é máximo local, vou definir máximo local. Desculpem meu erro aqui. Então, olha a definição, é análoga. Um ponto no domínio de uma função, ele é um ponto de máximo relativo ou local de uma função f. Se existir uma bola aberta agora, tem a história da bola aberta, essa bola com centro no ponto, ela tem que estar inteiramente contínua no domínio da função. E o que acontece? Olha, a definição aqui é análoga de máximo absoluto, com a restrição que a gente está falando, não é para qualquer ponto do domínio, mas é para qualquer ponto da bola, tá? Qualquer ponto da vizinhança. Perceberam a definição de absoluto e relativo? O relativo, assim, pode ser alguém, pode ter alguém em algum momento que tenha um valor maior do que o que tem nesse ponto. Então, olha isso aqui. Esse ponto bem aqui, ele não é o máximo absoluto, ele não é a maior imagem dentre todo o domínio da função, mas, no entanto, se eu pegar uma vizinhança aqui, existe uma bola aberta que está inteiramente contínua no domínio e que nessa vizinhança aqui é a maior imagem, é atingida aqui, tá? Então, ele é um máximo relativo ou máximo local da função. E aí tem a definição análoga para mínimo local, tá? Então, um ponto vai ser um mínimo relativo ao local de uma função. Se existe uma bola aberta, existe uma vizinhança do ponto, essa vizinhança está no domínio da função, e naquela vizinhança, ele é a menor imagem. Então, ele é um mínimo absoluto naquela vizinhança, certo? Então, cuidado quando eu falasse, olha, como é o teu nome? Gabriel. Gabriel é o rapaz mais bonito desta sala. Aí pode ser que o Gabriel chegue ali na porta e já dê de cara com alguém mais bonito do que ele, entendeu? Mas aqui, na bola aberta, que é esse auditório, isso é de fato, ele é o bambambam, ele é mais bonito de todos vocês. Eu sinto muito os outros aí, tá? E as outras, mas aqui está valendo. Então, ele é um máximo relativo, local, tá? Agora, expandir um pouco, ele já perdeu um pouco a beleza dele, porque não é absoluto, tá? Então, é vizinhança que a gente está falando, os relativos. E os máximos e mínimos de uma função, tanto os globais como os locais, são chamados os extremos da função, ou os extremantes da função. Gente, tá claro essas definições aí, tá? Ficou alguma dúvida? Que é um máximo relativo, que é um máximo absoluto, o que é um mínimo relativo, que é um mínimo absoluto, tá claro? Os mínimos, em qualquer caso, a imagem é a menor, tá? O absoluto é em todo o domínio da função, relativo não. É restrito existe uma vizinhança em que lá ele é o máximo absoluto. Deixa eu... lembrei, tem outro gráfico aqui. Olha só o gráfico dessa função, tá? Ele é cheio de variações aqui. Aí, vou pegar um ponto aqui. Esse ponto P, está dando para ver aí? Tá? Que está na superfície. Ele é máximo absoluto, esse ponto. É um ponto de máximo absoluto. É? Não, claramente dá para ver que tem imagens nessa função que são maiores do que esse, tá? Mas ele é o máximo local. Sim, porque eu posso pegar uma vizinhança lá no domínio da função, tá? No domínio da função, eu vou pegar aqui uma bola aberta no domínio. Tirar aqui, tá? Então, a gente pegou uma bola aberta lá no domínio, só uma vizinhança do ponto, e que, se eu olhar só para essa vizinhança aqui, aí sim, esse ponto, tá?
é a maior imagem. Dentre todos os pontos que estão aqui nesse intervalo, ele tem a maior imagem, tá? Então, ele é um ponto de máximo relativo, tá? Não vale para todo o domínio da função, mas tem uma vizinhança onde ele tem a maior imagem dentre todos os outros que estão lá naquela vizinhança. Bom, o que a gente quer saber, eu já entendi o que é o máximo relativo, o que é o mínimo relativo. Como é que eu faço? Aí eu olho para a função está escondendo o jogo, não me diz se tem máximo, se tem mínimo, e como é que eu faço para saber, né, se ela tem extremos relativos, absolutos, e como eu saber onde é que estão esses pontos, tá? Como é que é feito isso no cálculo 1? Função de uma variável? Não lembra mais, gente. Olha, tem menos de 3 meses que vocês fizeram o cálculo. Isso, há uma ferramenta que vai ajudar a gente a derivada, tá? Então, análoga que a derivada é uma ferramenta que vai ajudar a gente a detectar aonde é que estão os extremos relativos da função. Então, recordando lá como é para a função de uma variável real. Suponha que eu tenho aqui uma função de uma variável real, tem um ponto aqui no domínio da função x0, tá? E nesse ponto aqui, olha, esse é o gráfico dela, ela está tendo uma menor imagem aqui, certo? De todas as imagens aqui é um valor, um ponto, então P é um ponto de mínimo, tá? Agora, suponha que essa função aí, ela é derivável, ela tem derivada nesse ponto, tá? Lembra que a derivada, ela mede a inclinação da reta tangente, né? Reta tangente ao gráfico da função no ponto. Bora ver o slide, se é um extremo relativo da função, tá? Então, é um ponto de mínimo ou é um ponto de máximo. Como é que é a reta tangente? É uma reta horizontal. Muito bem, Miqueias, é uma reta horizontal. Se é uma reta horizontal, quanto vale a inclinação dessa reta? 0, né? E exatamente a derivada, ela dá essa inclinação dessa reta, o coeficiente angular da reta tangente. Ou da reta tangente, que o coeficiente é a tangente do ângulo que ela forma com o eixo positivo x, tá? Então, se é um ponto, é um extremo relativo para a função de uma variável e a função é derivável, se ela tem derivada, a derivada da função nesse ponto é 0, certo? A mesma coisa vai acontecer se for um ponto de máximo, tá? É um extremo relativo, a reta tangente é uma reta horizontal e, portanto, a derivada da função também é 0, tá? Então, a gente vai usar esse conhecimento que a gente tem para a função de uma variável real para trazer para funções de duas variáveis reais, tá? Então, a gente tem esse teorema lá. Se x é um extremo relativo de uma função e essa derivada da função no ponto existe, ela tem que ser 0, tá? Que ela mede exatamente o coeficiente angular da reta tangente e essa reta ela é horizontal. Agora, olha, vamos para a função de duas variáveis reais. Eu tenho um ponto no domínio e ele é um extremo relativo, tá? Então, ou é um máximo relativo ou é um mínimo relativo. Eu supus aqui ser um mínimo só para fazer as contas, tá? O que significa isso? Esse ponto é um mínimo relativo dessa função. O que a definição diz? Eu gosto de vocês porque vocês não esquecem as coisas importantes. Mínimo relativo é que a menor imagem em todo o domínio? Não. Existe uma bola aberta, existe uma vizinhança daquele ponto em que lá o cara é o mais desprezível de todos. Ele é a menor imagem, certo? Então, mínimo, está aqui. Existe uma bola aberta, tal que para todos x nessa bola você tem a menor imagem. Agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa função que é de duas variáveis e fazer aquela história de fazer a interseção da superfície com o plano y igual a y0, né? Fixamos uma das
das variáveis. Na hora que eu faço isso, deixa eu ver se tem aqui o gráfico da função aqui, se tem aqui, ó. Então, a gente está dizendo isso aqui, ó, gente, eu tenho aqui uma superfície, uma função de duas variáveis, e tem um ponto aqui, que é um extremo relativo da função. Aí eu vou fazer aqui a interseção dessa superfície com o plano. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 1, 2 e 2. Tá? Eu vou fazer a interseção com o plano y igual a 2. Na hora que eu faço isso, eu obtenho uma curva agora. Então, eu estou com uma curva e, portanto, estou com uma função de uma variável. Tá? Essa curva está nesse plano. Então, tu concordas que se ele é o mínimo relativo da função, ele vai ser um mínimo também nessa curva, na interseção, tá? Na hora que eu fizer a interseção. E aí, então, eu posso inferir para essa curva tudo que eu sei lá para a função de uma variável. Que eu sei que a derivada, se a derivada existir, a derivada da função aqui nessa curva, nesse ponto, vai ser 0, tá? É o que a gente vai fazer aqui, então, olha. Então, a gente pegou, eu sei que ele é um extremo relativo, então eu vou pegar, fixar uma variável, fixei o y, fiquei com uma função de uma só variável. E aí eu observo o seguinte, na hora que eu criei essa função de uma só variável, tá? Eu posso fazer restringindo assim. Lembra que se é o ponto x0, y0, aqui está o x0, y0. Contrário aqui, né? x0 e y0 aqui. Tá? Se ele é um extremo relativo, então existe uma bola aberta aqui. Que está com um centro nesse ponto aqui. Tá? Essa bola tem um raio aqui que eu vou chamar de R. Aí eu quero fixar o y e quero definir só aqui no eixo do x, tá? Uma função, mas que tem que valer tudo que vale para dentro da bola. Então, no eixo do x, eu fico restrita, tá, a esse intervalo aqui. O que vai ser esse intervalo? Aqui é o x0, esse pedaço aqui é r, então eu vou apenas me restringir a esse intervalo aqui que vai de x0 menos r até x0 mais r para definir, tá? Porque eu tenho a garantia de que qualquer x que eu pegar aqui nesse intervalo, ele vai estar dentro da bola, tá? E dentro da bola, a função f de xy, tá? Qualquer imagem é sempre maior ou igual que a de x0 e y0, tá? Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter. Eu vou definir a função g, aí eu observo que qualquer x que eu pegar aqui nesse intervalo, ele vai estar dentro dessa bola, esse intervalo. E, portanto, vai valer tudo que está aqui em cima. Tá? Quando eu calcular o g de x, que é essa regra que é o f de x, y0, mas o que acontece para qualquer ponto dentro da bola? F de x, y é maior ou igual que esse aqui, né? Então, isso aqui vai ser maior ou igual que f de x0. E o f de x0 é o g de x0, tá? Então, o que eu observo? Aquilo que a gente viu graficamente, tá? Se é um mínimo relativo na superfície, na hora que eu faço a interseção com o plano y igual a y0, ele também vai ser um mínimo relativo na curva, tá? E, portanto, vai valer o que eu sei para a função de uma variável, tá? x0 é ponto de mínimo de f de x, e, portanto, a derivada da função g nesse ponto é 0. Ok? Tá, Miquel? Ou dúvidas, tá? E o que eu sei lá, mas o que é essa derivada da função g aí, gente? Quem é? É o quê? Não, a derivada dessa função. Porque olha quem é a g. A g é a função que a gente fez pegando a f, que é de duas variáveis, e fixando uma, certo? Então, a derivada da g representa o quê? A derivada parcial, tá? Então, essa derivada da g, ela é a derivada parcial da função f em relação a x, né? Porque a gente fixou o y, tá? Então, olha o que eu já concluí aqui usando
o que eu sei de funções de uma variável? Se um ponto é extremo relativo de uma função de duas variáveis, então a derivada da função em relação a x nesse ponto é zero, tá? A derivada parcial em relação a x nesse ponto aí vai ser zero. E a gente vai ter um resultado análogo se eu fixar o x, tá? Então, agora eu vou definir a função h, em que eu pego a função de duas variáveis e fixo o x. Ou seja, estou agora fazendo, vamos ver aqui no gráfico, tá? Então, agora eu vou pegar a superfície que a gente tinha e vou fazer a interseção agora com o plano x igual a x1. Tá? Na hora que eu faço essa interseção, aí eu tenho uma curva. E o que a gente vê aqui geometricamente? Se ele é um extremo relativo da superfície, tá? Então ele também vai ser, eu vou tirar aqui a superfície, ele também vai ser um extremo relativo da curva, certo? E, portanto, a derivada da função aqui nesse ponto tem que ser nula também, tá? Então, é isso que a gente vai concluir aqui, tá? Eu faço, então, a interseção da superfície com o plano x igual a x0. E se eu fizer as continhas, agora eu vou pegar assim, ó. Eu quero que fique dentro da bola, então eu defino h aqui, olha. Nesse intervalo aqui, y0 menos r, y0 mais r. Porque qualquer ponto que eu pegar aqui, está dentro da bola. E dentro da bola, tá? O f de x0 e y0 é a menor imagem. Então, para qualquer y que eu pegar na hora que eu calcular o h de y, ele é isso aqui, tá? Mas como está dentro da bola, essa imagem é maior ou igual que a imagem f de x0 e y0, que é o h de 0, tá? Então, significa que esse ponto y0 aqui, ele é ponto de mínimo da função h, tá? E se ele é um ponto de mínimo de uma função de uma variável, a derivada da função no ponto é zero, tá? Agora, olha só, se h é a função de duas variáveis em que eu fixei o x, a derivada de h, quem é? É a derivada parcial da f em relação a f, tá? Moral de toda a minha fala, que eu já fiquei cansada, gente, de falar. Moral. Moral de meia hora que eu estou falando aqui. Você pegou um ponto, tá? No domínio de uma função de duas variáveis. Se ele é um extremo relativo, o que eu posso concluir? Que as derivadas parciais são nulas. Assim como a função de uma variável. Se é um extremo relativo, a derivada é nula no ponto, tá? Só que aqui a gente tem as duas derivadas. Então, é as derivadas parciais e, portanto, o gradiente da função, que é o vetor que tem as derivadas parciais, tá? Então, olha, tem esse teorema. Se x0 e y0 é ponto interior, tá? Tem que ser ponto interior por causa da vizinhança lá. Do domínio dessa função. Se x0 é um extremo relativo, é um máximo relativo ou um mínimo relativo, e as derivadas parciais existirem, porque ela pode não existir quando existe esse resultado, tá, gente? Então, necessariamente, essas derivadas têm que ser nulas. Tá? Ou a gente pode juntar isso aqui, falar o gradiente da função no ponto é nulo, tá? Aí, olha, só recordando, fazendo análise, função de uma variável real, quando você tem um ponto, um extremo relativo, aí a gente já falou, então a reta tangente aqui é uma reta horizontal, tá? No caso da superfície, a gente não vai falar de reta, a gente fala de quê? No ponto, na superfície, o que tem tangente lá? É o plano, tá? E o que a gente vai poder dizer sobre esse plano tangente, se for um ponto de máximo ou de mínimo? Já até coloquei ali o gráfico no início lembra que estava sempre acima, abaixo. O que a gente vai poder dizer desse plano tangente? Acompanha aqui comigo, olha só. Lembra que a equação do plano tangente é assim? Lembra ou não lembra mais? Gente,
Essa é a equação do plano tangente à superfície no ponto, x0, f de x0, tá? Que nada mais é do que o gradiente da função que a gente está multiplicando aqui pelos pontos, tá? Agora, imagina que esse ponto x0, y0 é o extremo relativo da função, tá? Se ele é um extremo relativo, a gente acabou de ver que essas derivadas parciais têm que ser nulas, tá? Então, essa parcela aqui vai ter que ser zero, essa parcela aqui vai ter que ser zero. O que vai sobrar? Só z igual a um número, tá? Portanto, é um plano horizontal, tá? Aqui, ó, você tem a reta horizontal. No caso da superfície, o plano tem que ser um plano horizontal, tá? Então, o gráfico da função, ou ele está baixo, na vizinhança, tá? Falando em relativo, pode ser que mais adiante esse plano corte, inverta, mas na vizinhança ele fica abaixo ou acima do plano horizontal, o gráfico da função. Ó, então, vamos ficar BFF desse teorema, porque ele vai ser uma ferramenta super útil para a gente. Tá? Resumindo, o que ele diz? Se você tem um ponto e esse ponto é um extremo relativo da função, então o gradiente da função nesse ponto é zero. Tá? Como é que ele pode ser útil para a gente? Lembra que a gente está atrás de querer saber como é que eu pego a função, como é que eu sei aonde tem extremo relativo, no domínio onde estão os pontos de máximos e mínimos dessa função, se existem. Como esse teorema pode ser útil nesse sentido? Ele está dizendo que se o gradiente for zero, então é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, certo? Certo? Aí vocês não concordam comigo. Ele está dizendo que se o gradiente é zero, então ou é o máximo ou é o mínimo relativo. Mas por que vocês concordam comigo? Ele não está dizendo isso. Presta atenção que ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, se é extremo relativo, então o gradiente se anula, certo? É nesse sentido, ele só está dando uma informação suficiente. Então, cuidado, como é que esse teorema vai ser útil? Vamos ler o que é equivalente ao que ele está dizendo, que é a contrapositiva. Então, ele está dizendo, se é extremo relativo, com certeza o gradiente tem que ser nulo. Aí você pega uma função no ponto, calcula o gradiente, esse gradiente não se anulou. O que você pode dizer? Então, não é extremo relativo, porque quando é extremo relativo, se anula, certo? Então, esse teorema vai ser útil para a gente descartar do domínio aqueles que com certeza não são extremos relativos, tá? Gente, o fato de anular o gradiente não me garante que é extremo relativo, tá? Ele pode anular o gradiente e ser extremo relativo ou não ser. O que eu sei que esse teorema está me dizendo é que, se não anular o gradiente, não é extremo relativo. Tá? Então, a gente quer identificar os extremos relativos da função. Que passos que a gente vai fazer para isso? Vai ser super útil esse teorema, mas ele não diz para a gente quem são os extremos relativos. Ele está dizendo onde não tem extremos relativos. Tá? Então, o primeiro passo da gente vai ser excluir do domínio da função todos os pontos que com certeza não são extremos relativos. Quem são esses? Os que certamente não são extremos relativos. Os que o gradiente não se anulam, tá? Então, a gente quer deixar lá só os candidatos a extremos relativos. E os candidatos são aqueles que o gradiente se anula. Então, a gente, primeiro passo, vai lá e tira, tá, do nosso estudo todos aqueles que o gradiente não se anula. Fica só com os que os gradientes se anulam, tá? Então, ou seja, aqueles pontos para os quais o gradiente é diferente de zero. E aí a gente vai ficar só com os prováveis. Esses prováveis são chamados pontos críticos da função. Tá? Mesma definição que a gente tem para a função de uma variável. Né? O que é um ponto crítico? É um candidato a extremo relativo. Tá? Então, um ponto no domínio da função ele é chamado um ponto crítico ou um ponto estacionário se o gradiente da função se anula. Eu estou dizendo que ele é extremo relativo? Não.
Eu estou dizendo que ele é candidato a ser extremo relativo, tá? E existem os casos, gente, em que as derivadas da função não existem, tá? Então, a gente também tem que verificar porque as derivadas não existem, pode ser um extremo relativo, tá? Então, esses são chamados pontos críticos da função. E é aí que a gente vai buscar para saber se ele é um extremo relativo, tá? E aí, olha, a gente então vai pegar, primeiro passo, vamos pegar no domínio, tirar de lá quem não anula o gradiente, ficar só com os que anulam. Esses que anulam são os candidatos, mas nem todos são extremos relativos, tá? Então, os pontos que foram candidatos, mas não foram eleitos, a gente chama ponto de Sela, tá? Da função. Então, um ponto crítico que não é extremo relativo é chamado um ponto de Sela da função. Perguntas? Então, vamos treinar. Vamos ver o que a gente entendeu. Vamos começar. Eu quero determinar os pontos críticos dessa função aí. Ou seja, estamos dizendo, eu quero tirar do domínio da função aqueles que com certeza não são extremos relativos. Ficar só com candidato a extremos relativos dessa função. Então, vou pegar aqui a função é y ao quadrado menos x quadrado. Uma função bem fácil, a regra dessa função. Pergunto para vocês, qual é o domínio dessa função? Tem alguma restrição aqui? Não. Todo R2, tá? Então, em todo esse domínio aqui, a gente quer saber aonde estão os candidatos a extremos relativos, são os pontos críticos, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai descartar de lá quem com certeza não é, tá? Ficar só com aqueles que podem ser. E quem com certeza não é? Aqueles que o gradiente está diferente de zero, tá? Então, eu vou buscar aqui só os pontos do domínio que anulam o gradiente dessa função. Então, primeiro eu vou querer saber quem são os pontos que estão no domínio da função, que é todo R2, para os quais a gente tem isso aqui. O gradiente da função calculado no ponto dá o vetor nulo, que é o vetor nulo, tá? Aí o gradiente dessa função, todos nós lembramos, né? Derivada parcial da função em relação a x, que vai dar menos 2x. Derivada da função segunda coordenada, derivada da função em relação a y, que vai dar 2y. E esse gradiente é igual ao vetor nulo. Certo? Igualdade de vetores. Os vetores são iguais se as coordenadas correspondentes são iguais. Então, daqui a gente vai tirar que o menos 2x tem que ser igual a zero. E o 2y tem que ser igual a zero. Certo? Então, ficamos com esse sisteminha aqui. Isso aqui vai ser igual a zero apenas se x for zero. E vai ser igual a zero apenas se o y for zero. Tá? Então, os pontos do R2 que anulam as duas derivadas parciais só encontramos um. Tá? Que é o ponto 0, 0. Vou chamar aqui de P. E a outra verificação seria os pontos do R2, o domínio da função, tais que para os quais a derivada parcial em relação a x ou a derivada parcial em relação a y não existem, não estão definidas. Aqui nesse caso, gente, domínio dessa função aqui, isso aqui é a derivada parcial em relação a x, certo? Domínio dela todo R2, não tem nenhuma restrição, tá? Então, não existe esses pontos aqui, isso aqui não existe, tá? Portanto, só encontramos um ponto crítico, vou colocar aqui PC, ponto crítico, que é a origem. É um extremo relativo. Estamos dizendo que esse ponto é um extremo relativo?
Não, estamos dizendo que ele é candidato, tá? Depois a gente vai usar informações adicionais para saber se ele é máximo, se ele é mínimo ou não, né? E aí é um ponto de Sela. Apareceu como ponto crítico, mas no final não é nada, tá? Mas o que que a gente fez? Olha, o domínio era todo R2 e a gente descartou de lá todos os elementos que com certeza não são pontos críticos. Ficamos só com um, tá? Então, esse é uma ferramenta extremamente poderosa, porque ela já descarta lá muita gente. Ficamos só com esse aí, tá? Aí, daqui a pouco, a gente vai analisar para saber se ele é ou não extremo relativo. Mas antes, vamos treinar mais para determinar pontos críticos de função. Uma outra função. Queremos determinar o ponto crítico dessa função. F de x, y é 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x menos y. Domínio dessa função também, todo R2, tá? Então, a gente quer saber aonde estão os candidatos a máximos e mínimos relativos dessa função. Vamos descartar aqueles que não se candidatam. O que fazemos? Calculamos os pontos em que o gradiente se anula, certo? O gradiente da função se anula. Então, olha o gradiente novamente aqui. O gradiente tem 1001 utilidades. Então, eu vou colocar, quero saber quais são os pontos que o gradiente da função. E aí, o gradiente dessa função, no ponto genérico xy, derivada parcial dessa função em relação a x, aqui vai ficar 4x, aqui é constante, vai dar 0, aqui vai ficar menos 2y, mais 1, e aqui constante dá 0, né? Em relação a x. Derivando em relação a y, a segunda coordenada do vetor, aqui vai dar 0, aqui vai ficar 2y. Em relação a y vai ficar menos 2x, que dá 0 e que vai ficar menos 1. Tá? E esse gradiente, a gente quer saber os valores para os quais anula, tá? E aí, então, igualando as coordenadas, a gente vai ter 4x menos 2y mais 1 é igual a 0. E aqui, eu vou comutar as duas primeiras parcelas. Menos 1 igual a 0, tá? Então, ficamos com sisteminha, duas equações, duas incógnitas. E aí você escolhe como que você quer resolver esse sistema. Estou buscando x e y ali. Podemos somar essas duas equações aqui, né? Porque a gente tem aqui, ó, que são opostos, vão se cancelar. Se a gente somando essas duas equações, esse vai cancelar e vai sobrar 2x igual a 0. Portanto, para isso aqui se anular, o x tem que ser 0. E agora eu posso voltar em qualquer uma dessas equações, tomar o x igual a 0 e ver o valor de y. Acho melhor aqui embaixo. Usando a segunda equação, a gente tem que menos 2x mais 2y menos 1 igual a 0. Então, como o x é 0, o y vai ficar igual a meio. Certo? Então, a gente só encontrou uma solução, né? E aí, pergunto para vocês, gente, para não ter que escrever. Esses são os valores que anulam o gradiente. Agora, olhando as derivadas parciais, tem alguma restrição aqui?
Não, aqui também não, né? Então, elas estão definidas para qualquer par ordenado, portanto, essa função só tem um ponto crítico também, que é o par 0, meio, tá? Se tem extremo relativo, o extremo relativo está nesse ponto, ok? Com vocês agora, vamos fazer essa daí? Bora, gente, fazer. F de x é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Quem são os candidatos a extremos relativos dessa função? Ou seja, estamos perguntando quais são os valores que anulam o gradiente da função, quais são os valores para os quais uma das derivadas parciais, pelo menos, não está definida. Menos 5x menos 5y. Já calcularam? É para vocês calcularem, porque é fazendo, é treinando que a gente aprende. Qual é o primeiro passo? Isso, calcular as derivadas parciais, ou seja, o gradiente da função, né? Então, a gente vai calcular o gradiente dessa função e a gente quer saber quais são os valores que anulam o gradiente dessa função, o domínio, tá? Então, calculando o gradiente dessa função, vai ficar, derivando em relação a x, 5x à quarta, que vai constante, vai ficar menos 5. E aqui também é constante, vai dar 0. Derivando em relação a y, aqui dá 0. 5y à quarta. Aqui vai dar 0 e aqui vai ficar menos 5. A igualdade de vetores, a gente vai tirar duas equações, 5x à quarta menos 5 igual a 0 e 5y à quarta menos 5 igual a 0. Certo? Veja que agora cada equação, o contrário da anterior, cada equação envolve só uma das variáveis, né? Mais fácil de resolver. Daqui a gente vai tirar 5x à quarta menos 1 igual a 0. Ah, isso aqui vai ser 0. Como esse fator não é 0, se esse segundo for 0, x à quarta igual a 1. E essa equação tem como solução ou x é 1 ou x igual a menos 1, né? Mais ou menos 1, x igual a mais ou menos 1. E analogamente, que é uma equação análoga, a gente daqui vai tirar aqui o y. 5y à quarta menos 1 igual a 0. E o y é igual, também tem duas soluções, tá? E a gente não tem nenhuma restrição para essas funções aqui, elas estão definidas em todo o R2, então os pontos críticos dessa função estão aqui, candidatos a extremos relativos, se eles existirem em todo o R2, se existirem, vão estar restritos aqui. Então, me digam aí quem são esses pontos críticos. Como é?
menos 1, tá? Então, para anular esse primeiro fator aqui, x menos 1 anula. O y igual a menos 1 também anula. Menos 1. Menos 1 e 1. Se eu pegar aqui menos 1 e aqui 1 vai anular. Então, menos 1 com a primeira coordenada. E, que mais? Agora, quando x vale 1, né? X valendo 1, o y pode valer tanto menos 1 quanto 1. Menos 1 e 1 e 1, tá? Então, a gente tem esses 4 pontos críticos que aí depois a gente vai analisar para saber se eles são extremos relativos ou não. Quem não é extremo relativo é chamado de ponto de Sela. Ok, vamos fazer um último exemplo aqui. Quero determinar os pontos críticos agora dessa função aí. Então, f de xy é seno de x mais seno de y mais seno de x mais y, com o x e o y restritos ao intervalo fechado de 0 a 2π. Aqui o domínio todo R2, não, né? A gente tem essa restrição aqui, todos os números reais no intervalo aqui. Senão a função é periódica, ela vai ficar repetindo, aí a gente vai encontrar uma série de pontos. Tá? Então, a gente quer identificar os pontos que anulam o gradiente da função. E aí, vamos calcular o gradiente dessa função. Que vai dar a derivada parcial em relação a x. Aqui, cosseno de x. Aqui vai dar o quê? Vai dar 0, que é constante. E aqui, cosseno de x mais y, né? Aí lembra que a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Eu vou derivar a função interna, eu vou derivar em relação a x, só que a derivada de x dá 1 e a derivada de y dá 0, então vai dar 1, né? Que não precisa colocar aqui, né? É multiplicado por 1, mas não esqueça que tem que aplicar a regra da cadeia, tá? Se tivesse um 2, um 3, um quadrado ali. E agora a gente vai derivar em relação a y. Então, derivando em relação a y aqui é constante. Aqui vai ficar cosseno de y e cosseno de x mais y. Novamente, a gente aplica a regra da cadeia, mas aí a derivada vai dar 1. Tá? E a gente quer saber os valores para os quais isso aqui vai se anular. E aí a gente vai ficar, então, com esse sistema aqui. Cosseno de x mais cosseno de x mais y é igual a 0. E cosseno de y mais cosseno de x mais y é igual a 0. Certo? Aí também, né, fica a escolha aqui como resolver esse sistema aqui. A gente pode fazer uma menos a outra, tá? Se eu fizer pegar a de cima e somar com a de baixo multiplicado por menos 1, aí observa que vai cancelar aqui, né? Aí vai ficar cosseno de x menos cosseno de y igual a 0, tá? Portanto, ou seja, cosseno de x igual a cosseno de y, tá? Fazendo a de cima menos a de baixo, vai ficar cosseno de x menos cosseno de y igual a 0. Passei o cosseno de y para o outro lado, fiquei com
com essa identidade aí. E aí, queremos os valores para os quais o cosseno de x é igual ao cosseno de y. Quando é? Cosseno de x é igual ao cosseno de y. X é igual a y. Vou pegar aqui o círculo trigonométrico unitário. Tá? Então, por exemplo, está aqui o x aqui, aí o cosseno. O x é igual a y, mas te lembra que você der uma volta de 2π, volta de novo, né? Então, seria assim, ó, o correto seria dizer, o y ele é igual a x mais 2kπ. Tá? Para cada volta de 2π, volta de novo. Só que nosso intervalo lá está limitado, né? A gente só vai dar uma volta completa. Por isso, a gente vai... Tá? Dizer isso aqui, gente. Se a gente não tivesse com essa restrição aqui, a gente teria que colocar y igual a x mais 2kπ. Porque cada vez que você dá uma volta, você tem de novo, tá, o mesmo ângulo. Como também, olha só, se esse aqui é x, medindo aqui nesse sentido, menos x aqui também tem o mesmo cosseno. Teria que o y é igual a menos x também. Mas aqui a gente está com essa restrição só para valores positivos. Tá? Então, no nosso caso aqui, o y igual a x. E aí, mas a gente ainda não encontrou, né? Então, agora tem que voltar aqui, que para satisfazer isso, o cosseno, o x é igual a y, a gente vai voltar numa dessas equações aí, substituir. Então, vamos pegar a primeira equação lá. Tá? Tenho que o y é igual a x. Então, substituindo isso na primeira equação, a gente vai ficar cosseno de x mais cosseno. Aí vai ficar x mais x, vai ficar cosseno de 2x. É igual a 0. Tá? A gente está atrás do x, né? Queremos encontrar o x aí. E aí, fica a gosto de como é que você quer resolver isso aí. Tem que usar identidades trigonométricas para... Você pode usar cosseno de 2x, que é cosseno de x mais x, né? E aí usar o cosseno da soma. Vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Esse seno você escreve em função do cosseno e assim vai, né? Ou, acho que coloquei assim nas notas de aula, vou fazer de uma forma diferente também agora para a gente ver outra opção. A gente também observa que esse x aqui eu posso escrever como 3 menos 3 menos 3x menos x, que dá 2x, tá? E aí dividir por 2. Concorda que é verdade isso? Tá? E 2x aqui eu posso escrever como 3x mais x dividido por 2. Concorda também que é verdade isso? Não, Bernardo? Até então, sim, né? Ah, porque aí eu vou usar esta igualdade aqui e vou usar aqui para escrever o cosseno da soma também. Tá? Então, eu tenho que isso aqui é igual a 0, vai ficar 0 é igual ao cosseno de x mais cosseno de 2x. E agora vou usar o x, eu vou escrever como essa diferença aqui. Então, isso aqui vai ficar cosseno. X vai ficar 3x sobre 2 menos x sobre 2. Então, vou ter aqui um cosseno da diferença. Mais cosseno de 2x. Esses 2x eu vou escrever como 3x sobre 2 mais x sobre 2. Tá? E aqui eu vou ter, então, o cosseno da soma. E agora eu vou usar aqui o cosseno da diferença, o cosseno da soma. Então, isso aqui vai ficar... Aqui o cosseno da diferença, cosseno do primeiro, cosseno de 3x sobre 2, vezes o cosseno do segundo, cosseno de x sobre 2. Aí, inverte o sinal, vai ficar mais. Aí, seno do primeiro, seno do segundo, seno de 3x sobre 2, seno de x sobre 2. E aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Cosseno da soma, cosseno do primeiro, 3x sobre 2. Cosseno do segundo,
x sobre 2. Aí inverte o sinal, vai ficar menos seno do primeiro, 3x sobre 2, seno do segundo. Tá? Tudo isso aqui a gente está dizendo que é igual a zero. Tá? Qual é a vantagem de usar isso aqui? Olha, aqui eu tenho essa parcela e essas duas são iguais, com o sinal trocado, a gente pode cancelar. E essas que ficaram, elas são semelhantes, tá? Então, vai somar. Aqui a gente vai ficar, então, que 2 vezes cosseno de 3x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2 é igual a zero. Restou isso aí. O que a gente está procurando mesmo? A gente está atrás do x, né? Que é um candidato à extrema relativa, um ponto crítico. E aí, a gente faz o que agora? Faz o que com esse produto? Veja o que está dito aqui. A gente está dizendo, olha, quando a gente multiplica, isso aqui é um número, né? Vai dar um número. Quando a gente multiplica esses 3 números, dá zero. Quando é que o produto de números reais dá zero? Quando é que o produto de 2 números reais dá zero? Um deles, pelo menos um deles é zero, tá? Então, isso aqui só vai dar zero, 2 não é zero, se isso aqui for zero ou se isso aqui for zero, tá? E aí, isso aqui vai facilitar agora a resolução. Então, isso aqui acontece cosseno de 3x sobre 2 é igual a zero ou o cosseno de x sobre 2 igual a zero, tá? Então, a gente vai buscar os valores para os quais cosseno de 3x sobre 2 é zero e os valores para os quais são soluções da nossa equação. Então, o primeiro caso, vamos analisar, então, quando é que isso aqui vai ser zero? Cosseno de 3x sobre 2 igual a zero. X sobre 2, então já está dizendo assim, olha, qual é o arco, né, que o cosseno dá zero. Quando é, gente, que cosseno vai dar zero? Bem aqui, né? Π sobre 2, 3π sobre 2, e volta, e volta, e volta. Cada vez que ele der meia circunferência, vai dar zero, certo? Então, é melhor colocar assim, olha, π sobre 2 mais κπ, né? Metade da circunferência. Então, vamos colocar isso aqui, ele é, quando for igual a π sobre 2 mais κπ, tá? Esse K aqui eu já colocar K é o inteiro, né? E a gente está querendo saber o X aqui, então, isolando aqui o X vai ficar igual, passa para cá multiplicando 2 terços de π sobre 2 mais κπ. Ou ainda, vamos arrumar aqui, ver o que a gente pode arrumar aqui. Eu tenho π. Ó, quando passar para cá, multiplicar aqui, esse vai cancelar com esse, né, gente? Vai ficar π sobre 3, certo? Aqui vai ficar π sobre 3, mais, e aqui no caso, não cancela nada, né? Vai ficar 2 terços de κπ, 2 terços πk. Acho que eu posso até colocar assim, colocar em evidência π sobre 3, para a gente enxergar melhor. Esse K, 0, 1, 2, essas são soluções aqui, tá? Então, só que lembrando que a gente está aqui nesse intervalo, vamos ver lá que valores de K que servem para a gente. Se a gente tomar o K igual a 0, a gente tem uma solução. Qual é a solução quando K é igual a 0? Aqui vai ficar 0, vai ficar π sobre 3. É uma solução, tá? X igual a π sobre 3. Está dentro do intervalo que a gente está considerando? Tá. Então, é solução. Quando a gente tomar o K igual a 1, K igual a 1, então vai ficar
2 vezes 1, 2, vai ficar 3 e vai ficar 3π dividido por 3, vai dar π. Está dentro do intervalo? Tá, então, outra solução. K igual a 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 5π sobre 3, está dentro do intervalo? Não. 5. 5 dividido por 3 dá 1, não sei o que, é menor que 2π. Então, também, solução. 5π sobre 3. Mas aí o outro eu acho que já extrapolou, né? Aí se a gente pegar K igual a 3, vai ficar 2 vezes 3, 7. Aí 7 terços que já passa de 2, tá? Então, não é, vai ter aqui, para esse caso, a gente encontra essas 3 soluções aqui. E no outro caso aqui, que não podemos esquecer, né? Tem ainda mais uma aqui. Vou ser desorganizado e fazer aqui. Cosseno de x sobre 2 é igual a 0. Então, é a mesma coisa. Onde é que ele zera? O x sobre 2. É essa mesma coisa aqui. π sobre 2 mais kπ. Tá? Ou seja, o x passa para cá multiplicando. Esse 2 vai ficar π mais 2kπ. Tá, gente? Vamos ver se eu fiz certo. Passa para cá multiplicando, cancela, e aqui vai ficar 2. Tá? Então, que valores a gente pode tomar? Se a gente tomar o K igual a 0, vai dar π, certo? Que já é uma solução que a gente já encontrou aqui. Se a gente tomar o K igual a 1, vai ficar 2π mais π, 3π. Está dentro do intervalo que a gente quer? Vocês estão me acompanhando ou eu estou falando aqui sozinha? K igual a 0 serve, é o que a gente já tem. K igual a 1 vai ficar x igual a 3π. Está dentro do intervalo? Não, tá? Aí, para valores maiores, então a gente não vai encontrar mais ninguém aqui. Portanto, as soluções a gente tem entre esses 3 valores, mas a gente partiu aqui do fato de que o y tem que ser igual a x, então a gente encontra 3 pontos críticos aqui nesse intervalo. Quando o x e o y são ambos iguais a π sobre 3. Quando o x e o y são ambos iguais a 5π sobre 3. Ou os dois são iguais a π, tá? São extremos relativos? Não sabemos, mas vamos já saber. Bom, agora a gente quer saber. Já sei, veja se eu estou certa na minha fala. Já sei identificar os pontos críticos. Estou certa em falar assim? Sei. Tá? Os valores que anulam o gradiente. Esqueci de falar, mas aqui, né, tem algum caso que as parciais não estão definidas, não, né, gente? Tá? Então, em outro caso aí não. Então, já sei identificar os pontos críticos, que são os candidatos a extremo relativo. Agora, como é que eu vou saber se esse ponto crítico é extremo relativo ou não? Como é que a gente faz isso para a função de uma variável? Pega o sinal da primeira derivada, né? Estuda o sinal, porque lembra-se, é um ponto crítico, então é um candidato. Aí o sinal da derivada está assim, você percebe que é positivo, significa que ela estava, aqui é o ponto que a gente identificou como ponto crítico, está crescendo, a derivada é positiva, depois ela decresce, negativa, então aí é um ponto de máximo, ou então era o contrário, tá? Ela estava decrescendo, sinal negativo, depois ela passou, então é um ponto de mínimo. E tem uma outra ferramenta também, lembram? A outra ferramenta que se usa... O sinal da segunda derivada. Lembram também? O sinal da segunda... Não? Sinal da segunda derivada. Porque o sinal da segunda derivada, ele diz para a gente como é a concavidade da curva, certo? Então, se você tem uma curva aí,
existe um intervalo em que a segunda derivada ela é positiva. Isso aqui significa o quê? Que o gráfico da função tem uma concavidade voltada para cima. Aí, olha só, você já identificou que a derivada da função no ponto se anula, portanto, a reta tangente é uma reta horizontal. E aí você agora identifica que na vizinhança desse ponto, a curva tem concavidade voltada para cima. Quem te diz isso é o sinal da derivada de segunda ordem. Então, isso aqui é o quê? Máximo ou mínimo? É mínimo, né? A concavidade está voltada para cima, é um ponto de mínimo. Ou então você tem isso aqui, o sinal da derivada de segunda ordem numa vizinhança do ponto é negativo. Isso te diz que ela tem concavidade voltada para baixo. Então, você já identificou que a reta tangente é uma reta horizontal. E o sinal te diz que tem concavidade voltada para cima. Então, aqui você tem um ponto de máximo, tá? Então, a gente vai fazer também a mesma coisa aqui para funções de duas variáveis, só que o que vão ser essas curvas que a gente está fazendo aqui? Isso, a gente vai fazer que são aquelas secções, a gente vai fazer interseções, é a derivada da segunda, mas para isso, para a gente fazer essa análise semelhante que fez aqui, a gente pega a superfície e secciona em planos, né? E aí a gente estuda o sinal da derivada segunda das curvas que são resultantes dessas interseções, tá? Só que aí a gente tem que ter um cuidado, né, adicional, porque eu tenho que ter a garantia que tem concavidade voltada para baixo ou para cima para qualquer secção que eu fizer, certo? Qualquer direção. Então, olha, só recordando o que eu acabei de falar aqui, vamos ver aqui no slide, a gente tem isso aqui, ó. Para a função de uma, se a derivada da função no ponto ela se anula, ele é um candidato, ele é um ponto crítico, e a derivada de segunda ordem é maior que zero, significa que tem concavidade voltada para cima, portanto, ele é um ponto de mínimo. E no outro caso, quando a derivada é negativa, significa concavidade voltada para baixo. Então, tem que ser um ponto de máximo, tá? Aí, como é que a gente vai trazer isso para cá, para a função de duas variáveis? Suponha agora que eu tenho uma função, tá, de duas variáveis, que as derivadas parciais são funções contínuas, tá? As derivadas parciais elas existem, são funções contínuas, e o gradiente da função no ponto é zero. O que significa isso? Peguei uma função, pego um ponto, o gradiente da função é zero naquele ponto. A gente acabou de fazer um monte aqui. O que a gente estava buscando aqui? Ponto crítico, tá? Então, o gradiente se anula, então é um ponto crítico da função, tá? E aí, agora eu vou pegar um vetor unitário, tá? E aí, a gente vai construir a derivada direcional da função nesse ponto, na direção do vetor u. Lembram que a derivada direcional, ela é o gradiente da função multiplicado pelo vetor u, produto interno, tá? Então, nesse caso, gente, olha aqui, que o gradiente é zero. Quanto vai dar essa derivada direcional? Vai dar zero, certo? Se o gradiente da função é zero. Então, se ele é um ponto crítico, a derivada direcional, em qualquer direção que eu pegar, também vai se anular, certo? Então, essa derivada direcional dá zero. Aí, então, eu posso considerar a curva. Lembra que a gente trabalhou em aulas passadas? O que é isso aqui? Eu estou pegando a imagem da função pela reta, né, que passa pelo ponto x0, y0 na direção do vetor u. Ou seja, estou seccionando a superfície com o plano. Tá? Aí, o que vai acontecer? Quem é o g' de zero? O g' de zero foi definido como... Foi definido, não, a gente viu que esse g' de zero nada mais é do que a derivada
na direção do vetor U, tá? Derivada direcional. Gente, vocês estão me acompanhando? Lembra disso? Que a gente pegou para definir derivada direcional, a gente construiu exatamente essa aqui, olha, a imagem da reta pela função, e aí a derivada da função no ponto, ela é a derivada direcional. Nesse caso, a derivada direcional dá zero. Então, olha só, gente, tinha uma função de duas variáveis, fiz a secção dela com um plano, passa a ser uma curva, e agora eu verifico que a derivada dessa curva é zero no ponto. Então, significa que ali é um extremo relativo também, certo? Da curva. Tá? E aí a direção é arbitrária. A gente já tinha visto isso para as derivadas parciais. Tá? A gente está falando aqui numa direção arbitrária qualquer. Portanto, esse zero é um ponto crítico de g de t. Tá? Que é uma função de uma variável. Então, para saber se é o máximo ou o mínimo, eu vou usar para g, para a função g, o que a gente fez aqui. A gente vai analisar o sinal da derivada segunda dessa função g, que é essa curva. Tá? Então, como que eu vou saber se ele é um ponto crítico? Eu vou também estudar o sinal que vai me dizer como é que está a concavidade dessa função, se é para cima ou se é para baixo. Deixa eu ver se eu tenho aqui um gráfico para falar do que eu estou dizendo aqui. Não é esse. Só que aqui eu tenho que ter um cuidado, né, gente? Essa análise. Olha só, observa que aqui eu tenho uma superfície, tá? E aí é que eu estou dizendo que a gente pega e faz as secções, tá? Para cada vetor U, tá? Eu vou ter aqui uma interseção, eu tenho uma curva. Eu só tenho que ter a garantia de que a concavidade ou é sempre para cima ou é sempre para baixo, tá? Porque pode acontecer que numa direção a concavidade está de um jeito, mudou a direção, a concavidade já está outra. Vamos olhar aqui, nesse gráfico aqui. Vocês estão vendo aqui a interseção, está dando para ver? Deixa eu tirar aqui a superfície. Está aqui a curva, tá, gente? Que é a interseção, nesse caso aqui, concavidade para baixo, tá? Agora eu vou assumir aqui diversas direções, tá? Eu vou mudar, olha, para cada direção a gente tem uma outra curva. O que está acontecendo aqui com as curvas? Dependendo da direção que a gente está assumindo. Acho que aqui é o plano, tá? O plano que está seccionando. A concavidade é mantida sempre? Não, né? Dependendo da direção. Olha a concavidade para baixo, para baixo, para baixo. Mudou a direção. Aí a concavidade já voltou, tá? Já passou a ser agora uma concavidade para cima. Esse é o que a gente vai chamar aqui de ponto de Sella, porque ele não mantém o mesmo como horas, tá? Você não consegue aquela vizinhança que é máximo absoluto, tá? Mas o que a gente vai usar? A gente falou aqui que tem que fazer o que vai ser o equivalente a olhar o sinal da derivada segunda para saber se a gente está falando de concavidades que ficam sempre para cima ou para baixo, tá? Então, existe uma matriz que vai dizer isso aqui para a gente. Antes, só quero ver esse resultado com vocês. Existe um teorema que diz o seguinte: se você tem uma função de duas variáveis e as derivadas parciais mistas são funções contínuas, então elas são iguais, tá? Essas funções, derivada parcial, primeiro em relação a x, depois em relação a y, não necessariamente é igual daquela que é primeiro em relação a y em relação a x. Mas se as funções são contínuas, você tem essa identidade, tá? Inclusive, nas nossas notas de aula, eu coloquei um exemplo de uma em que essas derivadas parciais dão diferentes, porque elas não são funções contínuas, tá? Então, nós vamos tomar aqui casos em que
as derivadas parciais mistas são funções contínuas e, portanto, essas derivadas parciais mistas são iguais. E aí, olha, se define esse ano da função num ponto xy. É uma outra função. E o que é essa função? Ela é, quando você calcula num ponto xy, ela é dada por essa regra aqui. As derivadas parciais aqui, gente, que eu omiti o ponto para não ficar tão carregado, mas elas são aplicadas nesse ponto xy. Entenderam aí o que é o esse ano da função? Mais uma regrinha para memorizar, né? Mas só que não, fica fácil da gente identificar. Isso aqui nada mais é do que, olha só, se eu olhar isso aqui como esse determinante, é o determinante de segunda ordem de uma matriz 2×2, que é a matriz hessiana, que essa matriz é formada pelas derivadas parciais de segunda ordem da função. Olha, então primeiro derivamos em relação a x. Na primeira linha, a gente tem as derivadas da função. A primeira derivada, todas elas são em relação a x, tá? Derivamos em relação a x, derivamos em relação a x. Aí, na segunda derivada, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Na segunda linha, a gente vai derivar a função, as primeiras derivadas todas em relação a y. Primeiro deriva em relação a y, deriva em relação a y. E aí, as segundas derivadas em relação a x em relação a y, tá? Então, é isso aqui que eu estou dizendo. É uma matriz 2×2, porque estamos falando de funções 2×2. Ela é formada pelas derivadas parciais de segunda ordem da função. Essas aqui a primeira derivada. Essas aqui, segunda derivada. Tá? Então, significa que aqui eu vou fazer a primeira derivada nessa linha. Então, eu vou pegar a função f e as primeiras derivadas eu vou derivar em relação à variável que está aqui, tá? Então, eu pego a função, derivo aqui em relação a x. Está nessa linha, vou derivar novamente aqui em relação a x. Tá? Agora, nessa linha, eu vou calcular a primeira derivada da função em relação à variável que está aqui. Então, em relação a y, tá? Só que aqui dentro tem que ser as derivadas de segunda ordem. Então, eu vou derivar novamente. Agora, quando eu fizer a segunda derivada, eu vou olhar por aqui, a coluna, tá? Então, essa segunda, eu vou derivar essa primeira coluna tudo em relação a x. Então, vou pegar esta que já está aqui e vou derivar novamente em relação a x. Vou pegar essa que já está aqui e vou derivar novamente em relação a x, tá? E aqui eu vou pegar e vou derivar em relação a y, tá? Agora, estamos trabalhando com funções em que essas derivadas parciais mistas são iguais, tá? Então, isso aqui, ele é igual a esse aqui. Então, quando a gente calcular o determinante dessa matriz vai ficar produto da diagonal principal, y, menos produto da diagonal secundária. Como elas são iguais, você tanto faz colocar esse ou esse, fica f derivada em relação a x em relação a y ao quadrado, tá? Simples assim. O sinal desse determinante vai dizer para a gente se é um extremo relativo ou se não é um extremo relativo. Em algumas situações ele vai dizer, olha, eu sinto muito, mas eu não sei te dizer se é ou se não é, tá? Difícil ou não? Não, né? Então, olha, quero fazer o... Mas aí eu não quero ainda chegar no teorema. Eu quero, então, pular aqui, porque o teorema eu vou ter que explicar muita coisa e nosso tempo está curto. Então, eu quero só calcular esse ano dessa função aí. Depois, na próxima aula, a gente avalia como é que o sinal dele. Tá, gente? Vamos calcular essa daí que é mais simples. Já está pronto? Já? Está pronto? Esse ano dessa função? Bora, gente, vocês estão devagar.
Hoje é segunda-feira. É y ao quadrado menos x. Quero calcular esse ano dessa função num ponto genérico xy. O que é isso aqui? Vou calcular o determinante. Se você já tudo bem memorizar isso aqui, pode ir direto, se não, só lembrar aqui. Vou calcular a derivada da função em relação a x em relação a x, em relação a x em relação a y, em relação a x em relação a y e derivada em relação a y em relação a y. Ah, o quadrado. Obrigada. Tá. Aí, olha, primeiro derivamos, a gente já tinha derivado, né? Derivamos, fazer a primeira derivada em relação a x, aí vai ficar menos 2x, e agora eu vou derivar novamente, vou precisar derivar em relação a x em relação a y, então vou derivar em relação a x, o que eu já tinha derivado a x, e vou derivar em relação a y. Derivando esta função em relação a x aqui, vai ficar menos 2, né? E derivando esta função em relação a y, 0. E agora vamos calcular em relação a y. Então, vou derivar a função em relação a y, vai ficar 2y. Eu vou só fazer, não é necessário, mas só fazer para a gente verificar a identidade. Agora, eu vou derivar em relação a x, o que eu já tinha derivado em relação a y. Vou derivar em relação a y em relação a y. Tá? Então, derivando essa função em relação a x, é constante dá 0. E derivando em relação a y, vai dar 2. Pronto, a gente já tem esses elementos. E é só construir aqui o determinante formado por esses elementos. Aqui dá menos 2. Olha, observa aqui, né? Elas são iguais. A ordem aqui é ao contrário. Aqui dá 0, aqui dá 0. Em relação a y dá 2. E é só calcular esse determinante aqui que dá menos 4. Ok? Aí esse sinal desse determinante vai ser uma ferramenta que vai dizer para a gente se é extremo relativo ou não. Gente, 2 avisos antes da gente ir embora. Pessoal que não fez a primeira avaliação, amanhã encerra o prazo para entrar com requerimento, tá? E essa segunda avaliação, ela já é nessa sexta-feira, tá? E também uma informação, nesta sexta-feira, nossas aulas serão aqui, tá? Serão aulas expositivas e não aula de monitoria, ok? Muito obrigada pela presença de todos e até quarta-feira.